E agora a gente troca de tema e a nossa pauta é a questão indígena. A possibilidade de que mais áreas sejam demarcadas como terras indígenas no Brasil. A ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, tem afirmado à imprensa que mais de 10 áreas pelo Brasil podem ser homologadas como indígenas, que ao todo somam cerca de 1.500.000 hectares. Vamos ouvir. Nós temos 14 processos identificados já, que estão com os estudos prontos, né, já concluídos, já tem a portaria declaratória. Nós temos uma terra no Ceará, 2 terras na Bahia, uma terra na Paraíba, aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas e Mato Grosso. Então esses processos estão prontos e a gente espera também que o presidente Lula possa assinar a homologação. Nós preparamos uma arte para você acompanhar, quem vê a gente na televisão, com essas áreas que podem ser demarcadas, conforme disse a ministra Guajajara. Você vê a localização dessas regiões espalhadas pelo Brasil. Eu quero chamar a atenção para as regiões, por exemplo, de Santa Catarina, em Palhoça e Abelardo Luz. E também quero chamar a atenção para Mato Grosso, São Félix do Araguaia. Essa demarcação pode atingir áreas de produção agrícola. Então, está aí o mapa das áreas que podem ser demarcadas como indígenas muito em breve, assim que o governo federal fizer a homologação destes mais de 10 pontos que estão na tela para quem acompanha a Jovem Pan News. O nosso foco de atenção a partir de agora vai ser áreas, por exemplo, do sul, como Santa Catarina, onde há uma forte concentração de produção agrícola, e também áreas do centro-oeste, como Mato Grosso, onde também há uma forte concentração agrícola. Para ter uma ideia, as áreas indígenas representam cerca de 14% do território brasileiro. 13,75% do território ficam localizados em todos os biomas do país e, segundo a FUNAI, atualmente há 680 áreas indígenas cadastradas nos registros da FUNAI. Desse total, 443 áreas já estão homologadas ou regularizadas como indígena e 237 estão sob análise. No mapa, para quem nos assiste pela televisão, a gente vê a elaboração da Embrapa, onde estão localizadas as áreas indígenas já existentes no Brasil. Vamos tratar de demarcação de terras indígenas e efeitos para agronegócio lá no sul do país com o secretário de Agricultura de Santa Catarina. Santa Catarina, que é um dos estados que está pronto para ter mais áreas demarcadas, conforme falou a ministra do Lula, Sônia Guajajara. Valdir Colato, secretário de Agricultura de Santa Catarina, é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, secretário, à Jovem Pan News. Uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado, Keller. Estamos à disposição aqui em Santa Catarina, preocupados sim com a questão indígena também. Essa é uma questão que eu gostaria de entender. Por que há a preocupação? É porque estas áreas que estão prontas para serem demarcadas são áreas hoje onde há produção agrícola, onde vivem famílias que vivem de agricultura e pecuária, por exemplo? Exatamente. Além da área Morro dos Cavalos, que corta a BR-101, né? Nós temos aí problemas muito sérios, 196 hectares, passando para 2.004 hectares, onde nós teremos aí dificuldades imensas para até a área urbana. E para a passagem dessa área, está se propondo aí fazer um túnel que custa 300 milhões de reais, que foi bloqueada pelo Tribunal de Contas da União e está aí com um impasse na duplicação da BR-101, que é aqui em Palhoça, perto da capital Florianópolis. E também outra em Abelardo Luz, né, com 1.884 hectares, que são a agricultura 100%, né, e também atinge parte da área urbana de Abelardo Luz. Na verdade, nós temos 10 áreas listadas aqui em Santa Catarina, e isso representa 52 mil hectares, que para Santa Catarina, que tem pequenas propriedades, nós estamos aí com média de 50 hectares, 95% das 375 propriedades em Santa Catarina. Isso é um impacto muito grande na área da produção social, porque é pequenos produtores que estão nesse processo e precisam realmente de ter um cuidado especial. Nós estamos aí trabalhando com esse processo.
A Procuradoria-Geral da República do Estado já entrou com ação junto ao Supremo Tribunal Federal, e aí está a discussão do marco temporal, né? Porque se o Supremo Tribunal Federal decidir pelo marco temporal, isto é, que as áreas demarcadas em 5 de outubro de 88 para lá, né, para trás, elas são reconhecidas como terras indígenas, as outras não, né? Se esse marco temporal for aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, todas as áreas que têm algum tipo de estudo, elas levarão em conta a imemorialidade, né, e o direito originário de você tornar essas terras indígenas, como a ministra está falando, né, alegremente, apenas ela está desconsiderando a população brasileira, o agricultor que está produzindo alimentos que chega na mesa, e sem qualquer critério, apenas criando mais áreas. Nós temos hoje, como se falou, em torno de 14% no Brasil. Se houver a derrubada do marco temporal, nós chegaremos a 30% do território brasileiro. Para você ter uma ideia, Santa Catarina tem 1,13% do território brasileiro. Então, seria praticamente 30 Santa Catarina para nem 1 milhão de indígenas, cuja população, a metade está na cidade. Secretário, como esse tema é um tema bastante complexo, eu gostaria de pedir a sua ajuda para a gente torná-lo o mais didático possível para todos que nos acompanham. Porque, no momento, a gente tem uma fala da ministra Guajajara dizendo que já tem pelo menos mais de 10 áreas prontas para serem homologadas pelo governo federal. Dessas 10 áreas que estão prontas, a gente tem áreas no sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina, e o senhor nos disse aqui na Jovem Pan que estas áreas hoje abrigam a produção agrícola e agricultores. Para a gente, antes de passar para o marco temporal que está no STF, gostaria de olhar para esse elemento que é uma dor mais próxima, né? Me parece que isso pode acontecer já nos próximos meses. Pode acontecer nos próximos meses dessa homologação do governo acontecer? E segundo, se acontecer, quantos agricultores serão impactados? Terão que disputar a mesma área com indígenas, porque vai ser uma condição complexa, não? Dessas 10 áreas, as anunciadas foram 2 áreas, que é a Morro dos Cavalos, que pega também perímetro urbano, e a Imbu, que é em Abelardo Luz. Aí nós temos nessas 2 áreas mais ou menos 500 famílias, né, que são produtores, que produzem milho, arroz, soja, suínos, aves, leite, enfim, todo um processo. E também pegam parte de áreas urbanas, né, que deverão, então, ser tornadas indígenas, que a gente não sabe exatamente quantas pessoas impacta, mas com certeza muita gente está dentro dessas áreas que estão pré-demarcadas. As famílias de agricultores familiares, ou seja, são propriedades com cerca de 50 hectares. Que tipo de produção o senhor já respondeu? Tem soja, tem milho, tem pecuária leiteira, imagino. E como é que fica? Essas famílias seriam indenizadas? O governo estadual está preocupado com isso? Está conversando com o governo federal? Como é que se resolve isso, secretário? Há um conceito de que se as áreas forem reconhecidas indígenas, elas voltam às origens que é os indígenas. Então, elas são propriedade dos indígenas e elas passam, então, aliás, elas são concessões para os indígenas porque são terras ditas, então, devolutas que pertencem à União. Então, não tem direito à indenização a não ser as benfeitorias e aquelas que segundo eles, foram construídas de boa-fé. Boa-fé, não sei o que o pessoal entende disso, mas dizer que alguém soubesse que era de terra indígena e fosse construir alguma coisa lá. Mas são mais com 150 anos de escritura pública dada pelo Estado, né, e que foi agora querendo ser transformado em indígena. Então, na verdade, teria que, se você ver legalmente, o Estado indenizar os agricultores, porque hoje essas áreas são propriedade do Estado. Só que aí a gente chega num ponto ainda mais delicado, secretário, que são famílias que há décadas construíram as suas histórias nesses lugares, e se eu gostaria de entender, elas têm o título de propriedade, e aí elas estão sendo convidadas a se retirar, grosseiramente dizendo, com uma mão na frente e outra atrás? Exatamente. Nós temos problemas do seguinte sentido.
áreas em que os agricultores estão produzindo, e a notícia de que seriam transformadas em terras indígenas, embora estejam ajuizadas, e a nossa Procuradoria e o Estado está, né, nessas ações com amigos cures, eles entendem que anunciada a área já começa a invasão ou a pressão em cima dos produtores. Olha, se você não nos der parte da colheita, você não vai colher. Se você não dividir conosco, você não vai ter condições de plantar. Então, tem todo esse processo que nós estamos aí com dificuldade, inclusive, para fazer a colheita em algumas áreas que estão anunciadas pela ministra aí como provável homologação de terras indígenas. Está me dizendo, e dizendo para todos que assistem a Jovem Pan, que essa situação mais conflituosa, ela já está começando por uma pressão, uma disputa de terra entre as comunidades de agricultores familiares que estão localizados nessas áreas há décadas e os povos indígenas que já começam a se sentir no direito de ocupar aquela mesma terra. E esse é um cenário que está acontecendo onde em Santa Catarina, e o que o senhor prevê na próxima fase, depois que a ministra Guajajara conseguir a assinatura, o aval para transformar essas áreas em indígenas como ela gostaria? Uma das áreas que está sendo anunciadas como provável criação de terra indígena é a Belar do Uzimbu, né? Onde há esse conflito há muito tempo, onde os indígenas entraram numa área, depois saíram, agora estão nas margens dessa área e fazendo então esse tipo de vamos dizer, chantagem. Se não deixar parte da produção, nos der certa quantidade da colheita, nós vamos impedir que seja feita a colheita. Nós temos esse conflito há alguns anos já, e agora se agudizou pela notícia que chegou, que a ministra está anunciando como uma área que vai ser homologada como área indígena. Secretário, o senhor há muitos anos faz parte do agro brasileiro, sabe que a gente já teve situações de conflito, até derramamento de sangue, infelizmente eu preciso lembrar disso, em função de conflito de terra no Brasil. Essa situação estava apaziguada e agora o que o senhor está me dizendo é que os ânimos começam a ficar mais exaltados novamente. Como o estado de Santa Catarina pretende resolver essa situação? Os produtores rurais serão obrigados a deixar as suas residências? Nós estamos trabalhando e está se envolvendo aí o governador, os procuradores, né, para ver se a gente resolve isso numa conciliação, numa negociação, para que esses indígenas e os agricultores possam chegar a um acordo. Mas esse entendimento é muito difícil, porque os indígenas entendem que as terras originárias são deles, e há muitas ONGs, muitas pessoas insuflando aí essa discussão, esse conflito, que realmente é muito difícil você chegar a alguma conclusão. Então, na verdade, hoje a decisão é mais da justiça do que qualquer trabalho de você buscar a conciliação através do diálogo. Conciliação através do diálogo, o senhor está dizendo que é difícil, e aí entra a justiça. E agora eu vou lhe convidar para a gente ir para a próxima fase dessa conversa, que é sobre a Justiça Brasileira, o STF, o marco temporal. Eu volto com o senhor em poucos segundos, vamos só colocar a nossa audiência na mesma página. Então a gente vai tratar agora do marco temporal. O que é isso? Vai lembrar que aguarda análise da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, o marco temporal das terras indígenas. Atualmente o placar está empatado, com um voto favorável à manutenção do marco e um contra. A tese do marco temporal prevê que só devem ser demarcadas áreas em que os índios ocupavam, em 5 de outubro de 88, a data da promulgação da Constituição. O agronegócio defende essa tese, pois ela também é uma espécie de garantia ao direito de propriedade. Desde o fim do ano passado, a presidente do STF, Rosa Weber, tem se encontrado com indígenas. Na última semana, Weber voltou a se encontrar com lideranças indígenas que pedem a volta do julgamento do marco temporal. Essa foi a terceira vez desde o fim do ano passado que Rosa Weber se encontrou com grupos de índios. A ministra do STF já afirmou que pretende colocar o tema em votação antes da aposentadoria dela, que ocorrerá em outubro deste ano. É mais um tema que importa demais ao agro brasileiro.
Secretário de Agricultura de Santa Catarina continua conosco, Valdir Colato. O senhor disse que esse tema vai acabar na mão da Justiça e a gente tem visto o grupo que é representado pelos indígenas bastante atuante, participando de reuniões diretamente com a presidente do STF, pedindo que esse tema seja votado no plenário. Há alguma reunião do setor agro, do governo do estado de Santa Catarina com o STF na sua pauta? Na verdade, nós estamos trabalhando junto com o CNA, a Procuradoria-Geral do Estado, o próprio governador se empenhando para conversar com a ministra Rosa Weber e todos nós estamos aí numa angústia muito grande em Santa Catarina para que haja essa decisão. O que nós estamos pedindo é para postergar essa decisão até que se ache uma outra saída, né? O próprio governador está oferecendo aí a possibilidade de outras áreas para que se assente os indígenas, se é que precisam de áreas de terra, que nós temos aqui em Santa Catarina realmente terras que podem abrigar facilmente a nossa população indígena. Então aí nós estamos tentando ver se nesse trabalho das ações jurídicas que tem, o Estado formou um grupo de procuradores aqui para fazer esse trabalho, acompanhar, e a nossa luta agora é junto ao Supremo Tribunal Federal e também, né, apelando aí para o mundo político, senadores e deputados, para que entre nessa discussão, na busca de uma solução que não tem outra saída a não ser essa, porque se o conflito for instalado, não sabemos quais as consequências. Então, o diálogo é importante, mas a compreensão também do governo atual, que tem uma visão diferenciada da questão indígena, da questão do sem terra, da questão do direito de propriedade, segurança jurídica, que nós precisamos disso, né? E, na verdade, o que nós precisamos aí é que o proprietário, o produtor tenha a segurança jurídica e ele seja blindado desses problemas. Ele quer produzir, não quer ficar em conflito de terras, de meio ambiente. Ele sabe o que tem que fazer, o que é certo, e espera que o governo lhe garanta, como diz a Constituição, o direito de propriedade. O senhor trouxe um ponto que eu gostaria de explorar, porque o senhor disse assim: estamos pedindo que seja postergada a discussão do marco temporal no plenário do STF. Isso é o oposto do que o grupo de indígenas que tem visitado a ministra Rosa Weber quer. Eles querem acelerar. A conclusão que me chega no momento é: se acelerar, se o tema for a plenária agora, a chance de haver uma suspensão do marco temporal é grande? Esse é o entendimento do senhor? Pela posição que está tendo as decisões do Supremo Tribunal Federal nessa área da questão fundiária, nós tememos realmente que haja uma decisão contrária ao direito de propriedade, ao respeito à Constituição, ao direito do agricultor continuar produzindo e trabalhando, né? E sabemos que o problema dos indígenas não é terra, eles precisam de atendimento, precisam de cidadania, precisam que eles possam trabalhar, produzir, que é o que está se fazendo em Santa Catarina. Os índios se tornaram agricultores, estão plantando, produzindo, em parceria com as cooperativas oferecem os insumos, eles produzem, depois as cooperativas comercializam, e esse processo está indo muito bem. Agora tem muita gente querendo atrapalhar. Infelizmente, aí nós temos hoje a produção em Abelardo do Luz, que é limítrofe a essa área do Umbu, em que o Ministério Público bloqueou, né, a produção, e ela está depositada em cooperativas. Eles não podem comercializar porque, segundo o entendimento do Ministério Público que atuou nessa área, as áreas indígenas não podem produzir, ele não pode ser agricultor, ele tem que ser um ambientalista e manter o meio ambiente, porque considera as áreas indígenas como área de preservação permanente. Os indígenas querem plantar, produzir, ser cidadãos, mas o Ministério Público entende diferente, que ele não pode fazer isso, e a área ambientalista também, que a área indígena é área de preservação permanente, portanto não pode ter atividade econômica e nem agricultura. Secretário, o senhor disse que se o marco temporal fosse votado agora, o senhor tem o entendimento de que o marco temporal deixaria de existir. Isso significaria o quê para o Brasil
tratando-se de quanta área o Brasil teria de aumento de demarcação de terras indígenas. O senhor citou lá no começo, né, que poderia saltar de 14% para 30%. Isso significa que cada indígena do Brasil teria cerca de quantos hectares? Hoje, cada indígena, pelas áreas que nós temos, 117 milhões, 119 milhões de hectares, que são 621 áreas, né? Teria 400 hectares por indígena, que são em torno de 800 mil indígenas, 50% estão na área urbana. E se o marco temporal cair, são 487 áreas, né, que são reivindicadas, seriam então mais 120 em estudos, 600 áreas, que aumentaria mais 117 milhões de hectares. Então nós teríamos aí cerca de 30% das áreas do Brasil, que seria em torno de 240 milhões de hectares, né? E isso levaria que cada indígena do Brasil teria em torno de 900 hectares. Então, bem mais do que os 50 hectares que os agricultores da região de Abelardo Luz dispõem atualmente. Exatamente. Abelardo Luz 90% tem 15 hectares, 95% chega a 50 hectares. Essas são as propriedades de Abelardo Luz e de Santa Catarina. Claro que tem alguma maior, mas, no geral, essa é a divisão das nossas áreas de terra aqui em Santa Catarina, compostas por pequenos agricultores que produzem muito e que precisam continuar sua atividade. Secretário, a sua mensagem final para a audiência da Jovem Pan, que é uma audiência espalhada por todo o Brasil, tem muita gente em centros urbanos, tem muita gente do agro e tem muitos que estão sendo apresentados a esse debate de expansão de demarcação de terra indígena em área de produção agrícola, chance de desapropriação de centenas de famílias de pequenos agricultores, como em estados de Santa Catarina, tentativas de achar soluções. Eu gostaria que o senhor resumisse e desse uma mensagem clara. O que a população brasileira tem que saber sobre esse tema? Primeiro, nós temos uma PEC 215, que muitos anos lutamos para aprovar, permitir que se faça agricultura nas terras indígenas e que também faça-se parcerias de terras indígenas dentro do processo de produção. E eu espero que isso aconteça. Mas, além disso, nós temos que trabalhar fortemente num processo de sensibilizar a sociedade brasileira que os indígenas são brasileiros como todos nós. Então, nós temos que trabalhar uma legislação que permita que todos os brasileiros tenham direitos e deveres, índios ou não índios, e que os indígenas mantenham a sua cultura, que a gente proteja a sua cultura, mas que eles sejam cidadãos brasileiros que possam trabalhar, produzir e se transformar em agricultores, que é o que a maioria quer fazer, e certas ONGs ou pessoas que não entendem esse processo, têm outros interesses, não permite. Secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina, Valdir Colato, agradecemos demais pelos esclarecimentos. A gente deseja que essa situação, que é bastante delicada, se resolva da melhor maneira e que esses centenas de agricultores não tenham a sua propriedade retirada e o seu direito de produzir reduzido a zero. Vamos continuar acompanhando atentamente. Qualquer novidade, o espaço é seu, pode voltar aqui quantas vezes for necessária. Volte sempre. Obrigado. Obrigada a você.